Olá, irmãos e irmãs, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Vim compartilhar com vocês um pedaço de uma pregação que me enviaram aqui de um ancião. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês têm nos vídeos. Vocês têm feito vários comentários excelentes nos vídeos que a gente tem feito aqui. E eu gostaria de compartilhar com você aqui. Lembrando que hoje eu fiquei conversando, gente, é um trecho aqui de 1 minuto. Alguns irmãos entraram em contato comigo de um vídeo que eu soltei lá no Insta, sobre aquele caso do Hildebrando, né? Que ele estava atacando as irmãs que usam maquiagem, né? Era uma reunião de organista. As irmãs entraram em contato comigo lá, contando o que está acontecendo lá. Gente, eu vou focar aqui, depois no final eu falo, para não tirar o foco do que eu quero mostrar para vocês aqui, porque eu falo para vocês, assim, com uma coisa que é muito importante, que é verdade. Infelizmente, hoje, assim, não as pessoas, tá, irmão? Não o irmão ancião, como pai, como avô, como ser humano, não sei, meu Deus do céu, quem sou eu para questionar alguém, né? Mas, assim, como homens do ministério, eu acho que muitos da CCB já deram seu tempo, já deram suas contribuições, já fez, já teve, né, já trabalhou, já fez o que tinha que fazer. Eu acho, irmãos, que esses irmãos mais idosos deveriam, sim, descansar. Pior é que, assim, é que eles não saem também, os outros não tiram, ou também não quer sair, então, tipo assim, porque eles falam cada coisa do púlpito, gente, e hoje, devido à internet, as coisas que você fala hoje, uns absurdos que você fala hoje no púlpito, rapidamente se espalham em toda a internet. Mas a CCB não está preocupada, né, em cessar esse tipo de comentário, né? Parece que eles gostam, né? Usa até os cultos online para atacar os críticos. Então eu gostaria de mostrar para você que esteja da pregação aqui, ó, desse ancião, e você comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual a sua opinião sobre essa pregação desse ancião aqui, ó. O Espírito está trabalhando até hoje. Vocês viram aqui o Espírito aqui, hoje se manifestando, entrando nesses servos, visitando esta igreja. Entrando o Espírito Santo nesse servo, né? Só que Jesus não falou que eis que eu vou para o Pai, enviarei o Consolador, ele vos consolará. Ele dentro de nós, ele habita dentro de nós, o Espírito Santo. Aqui ele diz que o Espírito Santo entrou. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E confessamos, né? Ele vem, habita e faz morada dentro de nós, né? Aqui ele diz que eles vieram ali no culto e entrou dentro das pessoas. Aqui, hoje se manifestando, entrando nesses servos, visitando esta igreja, é a obra do Espírito Santo. Não pode pecar agora. Não pode pecar. Não pode, não tem mais perdão. Isso é que é pecar contra o Espírito Santo, é pecar nesta obra. Olha só o que ele diz aqui, irmãos. Então, naquele momento ali, não pode pecar porque não existe mais perdão. Porque se pecar nesta obra, não tem perdão. Qual que é a obra? A CCB, a instituição. Ele não prega o evangelho. Não diz que a blasfêmias contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão, como Jesus Cristo disse. Ele diz quem pecar nesta obra. E que nós sabemos, gente, quando diz nessa obra, a gente sabe que é na CCB. A gente esteve lá, irmãos. A gente sabe, foi 25 anos, né? Essa graça não é de quem quer, não é de quem corre atrás, mas é de quem Deus usa de misericórdia. Essa graça não está na rádio, nem na televisão, nem nas praças, nem dentro do ônibus. Essa graça não é de quem quer, nem na internet, né? Hoje está na televisão e na internet, né? Mas antes não era essa graça. CCB, a graça é CCB, gente. Dizia que não estava dentro dos ônibus, nem na rádio, nem na internet. E hoje a gente vê isso aqui. Então ele anuncia para as pessoas, não pode pecar nessa graça. Então o pecado aqui não é blasfêmia contra o Espírito Santo, que o próprio Jesus falou que não tem perdão. Mas é quem pecar nessa graça na CCB. Espírito Santo não pode pecar agora. Não pode pecar.
Não pode, não tem mais perdão. Isso é que é pecar contra o Espírito Santo, é pecar nesta obra. Meu Deus do céu, gente. Pecar contra o Espírito Santo é pecar nessa obra na CB. Sendo que a palavra de Deus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir o manifestar de Deus, algo de Deus, ao diabo. Você blasfemar. Jesus diz que não haverá pecado nem nesse século, nem no vindouro. Quando você atribui algo de Deus, do Espírito Santo, você atribui a diabo, ao demônio, isso é uma blasfêmia. Você blasfemar contra o Espírito Santo é você dizer que aquilo ali não é uma manifestação de Deus. E hoje eu vejo isso muito aqui na internet também, muitas pessoas tirando sarro com muitas coisas. Ele diz aqui, gente, que pecar nessa obra não tem perdão. Onde está escrito isso na Bíblia? Aqui a obra de Deus é ali, é a igreja. Não tem mais perdão. Isso é que é pecar contra o Espírito Santo, é pecar nesta obra. Não pode pecar agora. Não pode pecar. Não pode, não tem mais perdão. Isso é que é pecar contra o Espírito Santo, é pecar nesta obra. Ele diz aqui que a obra de Deus é a instituição, né, a CCB. Sabe? Ele ensina isso para o povo. Muitas pessoas acreditam, gente, por simplicidade, por inocência, né, por ignorância, de não conhecer a verdade. Acredita que realmente ali, quantos pais que falam para o filho, você não é meu filho, filho, não tem outra igreja igual, não existe outra salvação fora daqui, fora da CCB, não tem salvação. Porque eles têm prazer de ensinar isso aí. Irmão, mas eles aprenderam assim, também eles são assim, eles aprenderam isso dos vossos pais, irmãos. Mas a gente sabe que muitos do ministério assiste jornal, assiste jogo de futebol. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Então você dizer que eles não sabem aprender a verdade é porque eles também não quiseram aprender a verdade, né? Então atribuir que a obra de Deus, pecar contra Deus, é isso aqui, é pecar contra a instituição, né? Perdão. Isso é que é pecar contra o Espírito Santo, é pecar nesta obra. Essa obra para ser amada, reverenciada. A obra CCB é para ser amada, gente. Reverenciada, cada dia. Cada dia chegue mais para perto. Cada dia chegue mais para perto. Essa obra é para ser amada. Depois eu vou deixar esse vídeo no final inteiro para vocês ouvir. Eu precisava fazer esses cortes para mim fazer esse tipo de análise, tá? Então aqui ele fala aqui, ó, esta obra, ó. Cada dia é pecar nesta obra. Essa obra para ser amada, reverenciada. Ser amada e reverenciada. Qual é a obra que ele diz que a gente entende dentro da CB? A CCB, as construções, a reforma, compra de terreno, o dinheiro para viagem, para as reuniões. É para ser amada e reverenciada. Eu vou deixar esse vídeo aqui, 1 minuto e 10, vou deixar ele inteirinho aqui, só vou mostrar o que diz o que é a obra de Deus. Ele disse que a obra de Deus ali é para ser amada e reverenciada, que é a CCB. Mas vamos ver o que Jesus disse, o que é a obra de Deus? Vamos ver dentro das Escrituras o que é a obra de Deus. Se você não sabe, você que vai ver aqui da CCB, o que é a obra de Deus? A obra de Deus é a construção, é a CCB. O que a Bíblia diz sobre a obra de Deus? Vamos ler aqui, ó. Vou compartilhar com você aqui. No final, eu deixo o vídeo aqui, a gente encerra. Esse vídeo vai acabar rápido, acho que uns 12 minutos ele já acaba. Tá vendo aqui, ó? Tá dizendo aqui, ó. Jesus disse, João 6, 29. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creia naquele que me enviou. Jesus veio fazer com que o homem cresce, voltasse a crer em Deus. Então Jesus veio, Jesus respondeu-lhe e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Então a obra de Deus é essa. João 6,40, que diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem crer no Filho
nele tem a vida eterna. A vontade de Deus é que todo aquele que vê o Filho e crer nele, basta você crer nele, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então a obra de Deus aqui é essa que Jesus falou. Jesus respondeu-lhes, disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. João 6, 29. Mas ele veio e falou isso. Vou colocar a última vez e você veja aí. Cada dia chegue mais para perto. E o Espírito está trabalhando até hoje. Vocês viram aqui o Espírito aqui, onde se manifestando, entrando nesses servos, visitando esta igreja. É a obra do Espírito Santo. Não pode pecar agora. Não pode pecar. Não pode, não tem mais perdão. Isso é que é pecar contra o Espírito Santo, é pecar nesta obra. Não pode pecar agora. Não pode pecar. Não pode, não tem mais perdão. Isso é que é pecar contra o Espírito Santo, é pecar nesta obra. Esta obra é para ser amada, 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 reverenciada. Cada dia chegue mais para perto. Então ele prega que não tem mais perdão, que não pode pecar naquela graça, e essa obra se receber para ser amada, reverenciada. É esse tipo de mensagem, né, que eles querem passar, a gente sabe. Porque eles conseguem falar a obra de Deus, Jesus Cristo, blasfêmia contra o Espírito Santo, eles sabem, mas eles não falam, eles falam. Quem é da CCB entende o que ele está falando, essa obra é para ser amada, a CCB. A gente vê pelos comentários, né? Eu amo a CCB. Eu prefiro, sabe, do que sair da CCB. CCB é a melhor, CCB é maravilhosa, CCB é a perfeita, a CCB é a única perfeita. Pega todos os atributos que deviam ser dados a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Cristo Jesus. A Deus por ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós naquela cruz. Ele não devia nada. Ele era inocente. Se fez carne e habitou entre nós, sabendo o que ia passar, sabendo o que ia sofrer. Mesmo assim, ele amou, sabendo que por mais que ele amasse, por mais o bem que ele fizesse, por mais curas e milagres, por mais que ele falasse da grandeza de Deus, do reino de Deus em parábolas, em pregações, por mais que ele chorasse, ele sabia que muitos daqueles que andavam com ele, até mesmo Judas, iam lhe trair, iam o deixar, iam o abandonar na hora mais que ele precisava de alguém, que ele ia precisar de alguém, na hora mais difícil da sua vida. Ele sabia que ele ia passar naquela cruz, por amor de mim, por amor de você. Mesmo assim, ele amou, ele abraçou, mesmo sabendo que todos que estavam ali, muitos, iriam lhe abandonar. Ele foi o sacrifício vivo de Deus Pai a nosso respeito, para que nós tivéssemos vida. Ele entregou a sua vida. E os homens preferem dizer isso, que aquela instituição tem que ser amada, tem que ser adorada. Quem pecar nessa obra, gente, eu te digo, se você pecou, não importa o teu pecado, não importa o teu erro, não importa a tua falha, não importa o momento que você está agora. Dobra o teu joelho, não importa se você está no carro, se você no trabalho, dobra o seu joelho, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque sem Deus nós não somos nada, irmãos. Peça perdão a Deus, irmãos. Ore a Deus, busque a Deus. E muitos, por pregar mentiras, enganos, heresias, levarão muitos ao engano. E nós estamos aqui tentando trazer um pouco de verdade. Ele deu a vida por mim e por você. E a gente vê esse tipo de pregação, dói o coração, dói minha alma, irmãos.
que esses homens podem pregar a verdade. A verdade é Cristo, é só falar de Cristo, falar do amor de Deus. Enviou seu Filho para morrer na cruz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eles conseguem atender um culto para 60 mil, 70 mil pessoas, mas eles preferem ocultar, omitir a verdade. Que somos todo pecador. E se não fosse Deus, se não for, e se não fosse, se não for hoje, se não for amanhã, Deus na nossa vida, coitado de nós, irmãos. Coitado de nós. Você pode nascer na igreja, crescer na igreja, namorar, noivar na igreja, casar na igreja, viver na igreja, criar seus filhos, seus netos na igreja. Mas se você não entender que é só Cristo, toda a honra, toda a glória, todo o mérito, todo o louvor, toda a adoração, seja dada somente a Deus e a Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Comente aí, deixe o seu like, se inscreva nesse canal. E se você está passando por alguma dificuldade, alguma luta, alguma acusação, dobre o seu joelho, busque a Deus, seja sincero. Senhor, olha eu aqui, Senhor, você sabe que eu fiz, você sabe que eu sou, você sabe que eu sou fraco, você sabe que eu não tenho força, você sabe que eu já tentei lutar contra isso, contra aquilo, mas não consigo, Senhor, me dê força. E você ora por mim aí, e eu orarei por vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos.